Falar agora sobre a economia, né? Porque a semana foi marcada pela perspectiva justamente da nova regra fiscal. O setor econômico manteve no radar os desdobramentos sobre o novo teto de gastos, já que o presidente Lula recebe a proposta do ministro Fernando Haddad. Vamos agora conversar então com o economista e sócio fundador da GT Capital, Marcos Labarte. Muito bom dia, Marcos. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Marcos, então hoje o dia é importante, a expectativa então de que ao longo da tarde o ministro Fernando Haddad vá apresentar então esse novo arcabouço fiscal ao presidente Lula, e a expectativa na próxima semana que então haja o conhecimento, e a gente sabe que tem a etapa ainda que vai passar pelo Congresso a votação dos deputados e senadores. Fica uma expectativa inicial aí com os olhos do mercado que haverá então um teto de gastos assim muito mais flexível em relação ao anterior, que foi votado no governo Michel Temer, e como que pode ser justamente aí a reação do mercado neste sentido? Perfeito. Lembrando que o arcabouço fiscal nada mais é que o teto dos gastos. Então, para quem está nos ouvindo, que vê a palavra às vezes meio complicada, arcabouço fiscal, nada mais é do que o teto dos gastos, que foi feito no governo de Bolsonaro, que agora o governo atual ele questiona um pouco, tentando dar mais flexibilidade. Lembrando que o governo atual ele também quer gastar mais, né? Ter mais liberdade em gastar para a área social, que é o que eles passam, né? Hoje às 15 horas, Haddad vai estar apresentando para o Lula o que o mercado está aguardando, né? O que tem dentro dessas regras do arcabouço fiscal. Simone Tebet também já disse que vai agradar o mercado, né? O mercado está na expectativa do que realmente vai ser, mas ao mesmo tempo também está com uma expectativa, não está com tanta expectativa, digamos assim, porque sendo um governo que quer gastar mais e ao mesmo tempo criar regras para gastar menos, fica algo aí que a gente não sabe se o governo realmente ele vai querer estruturar para realmente conseguir diminuir as despesas, ou se vai ser algo mais para agradar na parte política do que a parte econômica. Marcos, agora a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Marcos, Haddad tem dito, quando se refere a essas novas regras fiscais que vão substituir o teto de gastos que foi aprovado no governo Temer, ele tem dito que o que ele quer fazer é o seguinte: quebrar aquele ciclo, aquela prática de que em tempos de vacas gordas gasta-se mais, e em tempos de vacas magras corta-se despesas. Ele quer que haja, digamos, uma gordura, né, que seja retida no tempo de vacas gordas para gastar mais ou compensar, né, a queda de gasto nos tempos de vacas magras. Faz sentido essa lógica explicada dessa maneira simples? Eu acho que o pensamento de um governo tem que ser até parecido com o pensamento de um empresário, né? De um empreendedor. Você não pode gastar mais do que tem. E o que a gente vê, não só no governo atual, como nos governos anteriores, que é uma reclamação da população, é como é utilizado bem os nossos impostos, né? E como é bem gastado nossos impostos e como ele é utilizado, né? Porque nós geramos o que o governo distribui, né? Então, talvez esse governo, e aí infelizmente, possa estar realizando o mesmo que ele realizou nos últimos mandatos, que é gastar mais do que tem, né? Eu acho que a discussão maior que tem que ser feita é como frear tanto a dívida pública como os gastos que estão sendo realizados. E, infelizmente, o governo atual ele não fala sobre privatizações, até ele fala contrário a privatizações. Então, assim, quer gastar menos, mas quer gastar mais, esse cálculo não fecha, né? Então, estamos na expectativa de ver o que o governo vai estar falando agora na parte da tarde, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode criar muito ânimo, porque se foi feito com os mesmos discursos que estão sendo realizados desde o começo do ano, não deve vir, então, novidade para o mercado, não. Sem dúvida, né, Marcos? E isso vai ser determinante. Acredito que nós falávamos há pouco, o Diogo e eu aqui, que esse ano que o governo terá pela frente, o futuro da reforma tributária ou não, né?
Perfeito. A gente não pode esquecer que a gente é um governo, né? É um país com presidencialismo de aliança, né? E isso faz com que todas as decisões sejam passadas por Brasília, né? Eu acho que muito do que está sendo falado, discutido, esse ano está sendo um ano de embate entre Banco Central e governo. Então, a gente esquece que, no fundo, as mudanças que devem ocorrer, as mudanças estruturais que devem ocorrer são mais profundas e elas são mais dolorosas também. E para elas acontecerem, tem que ser passado por Brasília. Então, eu acho que as discussões que o governo deveria estar realizando, em vez de um embate com o Banco Central, que simplesmente analisa uma economia e faz o ajuste na taxa de juros, não é essa. O que tem que ser discutido é como vamos fazer para melhorar daqui para frente. Então, aí passa por passaria por privatizações, passaria por diminuir um Estado inchado, né, que não está sendo discutido até o momento. Até o momento está sendo falado o ao contrário, né? Um Estado inchado, um Estado que vai trazer benécias ao cidadão, mas que não vai trazer oportunidades ao cidadão. Lembrando que quem gera impostos são pessoas e são empresários. Essas pessoas e esses empresários que deveriam ser dados oportunidades e não benefícios. Diogo Schelp. Marcos, o Haddad tem dito que na reforma tributária, né, no plano do governo, que o objetivo não é aumentar as alíquotas, mesmo de consumo, que ele acredita que podem até cair, né, os impostos sobre consumo, mas que o objetivo é fazer quem não paga imposto pagar. Né? Ele está falando aí tanto de trabalhadores informais que não pagam imposto, que estão à margem, quanto de pessoas muito ricas que também conseguem aí fazer a sua engenharia tributária. Aumentar a base de arrecadação basta para resolver a questão de arrecadação sem necessariamente aumentar os impostos? Lembrando que, né, o Brasil é um país da informalidade porque, infelizmente, não se cria oportunidades para o empresariado contratar, né? O Brasil é um país no qual contratar uma pessoa, contratar um profissional hoje é muito caro. Muitas vezes você só de impostos paga 2 vezes o que seria o salário de uma pessoa. Então, isso não gera oportunidades para se contratar mais e aí as pessoas vão para a informalidade. Na informalidade, obviamente, ou muitas vezes ela não tem condições de fazer um pagamento de imposto, uma contribuição para uma previdência, por exemplo, mas isso cria toda uma dificuldade e cada vez aumenta mais a parte do informalismo, né? Ser informal e acabar sendo obrigado a ser empreendedor, como eu digo, né? Eu vejo que o Haddad ele tem um discurso que talvez não seja tão pesado, né, ou tão duro como o discurso do governo, mas isso efetivamente tem que ocorrer, né? Então, as falas dele são falas mais apaciguadoras, muitas vezes, mas efetivamente a gente ainda não viu nada. Marcos, nessa semana nós tivemos então os bancos, né, que suspenderam o consignado do INSS. A gente sabe que há uma maior restrição, inadimplência. Hoje quem precisa tomar empréstimo está observando aí taxas cada vez mais altas. Esse arcabouço fiscal, como você falou, o novo teto de gastos, né? Nós teremos aí a análise do mercado diante das expectativas. Ele tem o poder de trazer aí uma maior tranquilidade para o mercado brasileiro. Claro que sabemos também que há sobressaltos também nos Estados Unidos, bancos, o Credit Suisse também. Qual que é o poder que tem esse arcabouço fiscal para poder trazer uma melhor realidade aí, real, né? Como você falou, não artificial, para o mercado brasileiro, que possa até fazer com que o Banco Central mude em relação à sua inversão na alta da Selic, ou então que ela comece uma sinalização para que haja uma baixa? O arcabouço fiscal, né, nada mais é do que o início de medidas que o governo vai estar tentando realizar para auxiliar o Banco Central, né, e auxiliar a economia a queda de taxa de juros. Todos sabemos que uma taxa de juros alta como ela está, ela não ajuda nada, né, a economia. Eu digo no sentido de não ajudar a economia porque uma taxa de juros alta,
ela impede muito a parte de crédito, né? E grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas e nós brasileiros precisamos de crédito para compra de veículos, para compra de casas e também para o financiamento da empresa, né? Assim sendo, uma taxa de juros alta ela acaba sendo impeditiva muitas vezes para um crescimento de um país, né? Mas ela, no momento, ela é necessária, né? E eu entendo que eu entendo o lado do Banco Central, ela é muito necessária, porque se a economia não vem indo bem, de alguma maneira a inflação tem que ser controlada. E o mundo inteiro está realizando isso, não é só o Brasil, né? A taxa de juros vem subindo muito nos Estados Unidos, vem subindo muito na Europa, ocasionando até o que ocorreu essa semana com problemas no setor bancário, né? Mas isso é uma consequência de uma alta da taxa de juros ocasionada por uma alta da inflação no mundo, né? Eu vejo que aqui no Brasil, e até agora dia 21, na semana que vem, a CUT vai estar protestando na frente dos locais onde tem o Banco Central no Brasil, né? Nada adianta, né? Você gritar e criticar, nada adianta, porque o Banco Central ele vai tomar uma decisão, e o Banco Central brasileiro é independente, ele deve continuar independente, porque ele analisa de uma maneira criteriosa e não política uma mudança de taxa de juros. Então, o arcabouço fiscal ele vem para tentar ser um início de, consequentemente, ocasionando melhoras na economia. O Banco Central automaticamente, o Banco Central ele não quer que a taxa de juros continue alta. Ela está alta porque a economia do Brasil ela necessita que a taxa de juros esteja nesse momento alta. Mas eu tenho absoluta certeza que o presidente do Banco Central ele quer que a taxa de juros caia. Mas isso é uma consequência, como eu falei para vocês, muito mais técnica ou 100% técnica do que política. Marcos Labarte conversou conosco aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigado, Marcos. Até a próxima. Muito obrigado. Eu queria só deixar uma frase aí para finalizar a nossa conversa. O Estado, ele não gera riqueza. Quem gera riqueza são pessoas e empresas. Sem dúvida. Valeu, Marcos. Até mais. Obrigado.